Meus irmãos, graça e paz, boa noite, por parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que vai nos acompanhar pela live ou por essa transmissão ao vivo, somos a Igreja Batista Memorial do Rocha Miranda, estamos situados na Avenida dos Italianos, número 975, em frente ao Colégio Municipal Itália. Vou convidar o irmão Israel, ele vai orar ao Senhor, colocando esse culto nas mãos do Deus Todo-Poderoso, pedindo ao Senhor para que os hinos, os louvores, a palavra, fale aos nossos corações. Vamos orar? Oremos. Maravilhoso Deus e Deus, Pai, quero agradecer, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos deste, Pai. Quero agradecer por cada vida aqui presente, Senhor, por outro, mas está aqui te chamando mais e mais, Senhor. Quero te pedir que o Senhor possa abençoar esse culto, possa ser uma bênção, abençoe os hinos, louvores, Pai, e abençoe o pastor Márcio que está fazendo o estudo de hoje, Pai. Que o Senhor continue abençoando esse teu servo, que ele continue sendo esse instrumento usado pelo Senhor. E continue abençoando a comunidade da Igreja Batista Memorial Rocha Miranda, Senhor. Ela está completando mais um ano de vida hoje, Senhor. E que essa igreja possa estar sendo exemplo aqui em Rocha Miranda, Senhor. Pessoas que passam fora possam estar sentindo vontade de entrar e estar ouvindo a sua palavra, Senhor. Então continue abençoando a Igreja Batista Memorial Rocha Miranda, Senhor. Que o culto de aniversário possa estar sendo uma bênção, Senhor. Ela sempre te faço, desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos colocar em pé, vamos abrir os nossos cenários no hino de número 112 e nós estaremos louvando ao Senhor com esse belo hino do nosso cantor cristão, que diz que já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei de Deus. Vamos louvar? Nós
versículos pares. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. A igreja, versículo 2. No meio da sua praça e de um e de outro lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Nunca mais haverá qualquer maldição nela. Estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz, de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Amém. Abramos nossos cantores no hino de número 112 e nós estaremos então louvando ao Senhor com o hino de número 112 do nosso cantor cristão. Nós vamos cantar a capela. Esse hino, não sei se o irmão Israel saberá tocá-lo, 108, perdão, eu falei 112, né? 108, chamada final. Quando Cristo sua trombeta lá no céu mandar tocar, quando o dia glorioso lá rompeu os remidos dessa terra, meu Jesus, incorporar e fizesse então chamada, lá está. Quando Cristo sua trombeta lá do céu mandar tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, Deus remidos dessa terra, meu Jesus, incorporar e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada,
sempre toda quarta-feira estou falando isso com os irmãos. Pedido de oração é só ficar em pé e fazer o seu pedido ou agradecimento. Irmã Sandra. Estou na igreja oro pela diaconisa Raquel. Amém. Amém. Vamos orar pela nossa querida irmã Raquel Faria, né? Faria. Há outro pedido com esse de pé, faço o pedido de agradecimento. Pela conversão da minha família, oração pela conversão da minha família e continuar orando por Ricardinho, Duda, o pessoal lá do Quintal Total. Amém. Outro pedido de agradecimento, posso colocar em pé, Dona Finete. Glória a Deus. Há outro pedido de agradecimento, Irmã Vera. Novera, não ouviram na placa da moda. O que a Novera pediu? Ok. Bênçãos, oração pela família. Outro pedido de agradecimento. Salvação da minha família e agradecimento também por parte do evangelista do pelas bênçãos do Senhor. Há outro pedido de agradecimento. Marina Nodinho. Salvação da minha família. Amém. Há mais algum pedido? Se não, vamos pôr em pé. Nós estaremos então agradecendo e também orando, colocando esses pedidos diante do Senhor. Eterno Deus, no nome do teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeiro nós queremos ressaltar o livramento. Cremos que foi livramento que o Senhor trouxe sobre a vida da nossa irmã Ireli, porque ela teve um discernimento, ela teve uma compreensão, sabedoria de não chegar perto e de ali, Senhor, perguntar, e o Senhor com a tua mão poderosa usou pessoas. Nós te louvamos e te agradecemos por tamanha bênção. Pedimos pela vida do Christian, que a saúde do Christian possa ser restabelecida para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Pai, nesse momento também ressaltamos o pedido aonde, o agradecimento, aonde tua serva irmã Silvia agradece porque a tua mão sustentou a tua filha. Desse acidente que ela sofreu, não houve fratura de fêmur, ela não bateu com o rosto no chão, há uma escoriação, mas ela louva o teu nome
Senhor, Ele é o nosso Deus. Vamos declarar esse louvor? Você se abarra. Vamos declarar, vamos conhecer o nome do Senhor. Só Ele é digno da honra e da glória dele. Os seres se abalam. Mateus capítulo de número 28. Nós vamos falar nessa noite, mais uma vez, sobre o propósito de sermos igreja. E nós aprendemos que a igreja ela cumpre o imperativo de ir e pregar o Evangelho. Mas olha o que Mateus ressalta no capítulo 28, quando ele fala que o propósito da igreja é entender que nós somos que nós precisamos cumprir uma grande comissão. Jesus, versículo 28 e 18, Jesus aproximando-se,
Falou-lhe dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Você pode se assentar. Irmãos, hoje na Universidade da Palavra, vamos pensar um pouco sobre o grande comissionamento, a grande responsabilidade que o Senhor Jesus, Ele entregou à eclésia, Ele entregou a nós que somos a sua igreja. Então, por isso que na quarta-feira passada, eu fiz menção de deixar claro para cada um de nós que a única coisa que pode gerar preocupação na nossa vida é quando nós deixamos de cumprir a grande comissão. O papel da igreja é unicamente esse: pregar as boas novas, anunciar ao homem pecador que Deus enviou um filho para morrer na cruz do Calvário, e esse filho morreu levando sobre ele o meu ou o nosso pecado, ressuscitou ao terceiro dia, outorgando a nós o quê? Vida eterna. Então esse, melhor dizendo, é o foco, esse é o direcionamento, essa é a missão. Mas entretanto, como nós podemos, com afinco, com dedicação, cumprirmos essa grande missão, exercendo esse comissionamento que a nós foi estabelecido? Se fôssemos usar a palavra ou a citação do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo diz, escrevendo a Epístola aos Romanos, que se ele anuncia o Evangelho, se ele anuncia as boas novas, a boa notícia em Cristo, ele não deve se vangloriar, porque ele diz que essa obrigação a ele foi o quê? Imposta. Então o apóstolo Paulo tinha a compreensão de sendo ele apóstolo do Senhor Jesus, que era uma obrigatoriedade ele está cumprindo o comissionamento, ele está anunciando as boas novas. Apóstolo Pedro ressalta que os anjos, eles anelam por isso, mas essa oportunidade foi concedida a nós como quê? Como igreja. Certa ocasião, eu estava pensando em algumas coisas, como por exemplo, irmãos, o pastor, ele precisa ter a compreensão da dimensão do que é o ofício pastoral. Porque o pastor, ele é alguém estabelecido por Deus para cuidar de quem? Do rebanho do Senhor. O pastor é um ministro de Deus. Então, eu não acredito numa conjectura simples para levar você a compreender como igreja a missão do comissionamento, que eu, como pastor, sou mais importante muitas vezes do que um ministro até da fazenda ou da economia, melhor ou mais importante do que um ministro da infraestrutura, melhor do que muitas vezes um ministro da saúde. Por quê? Porque esses ministros no campo político, eles são ministros para tratar das coisas de quem? Dos homens. E o pastor é ministro para tratar das coisas de quem? De Deus. Então, quando eu entendo isso, eu
Discípulos de quem? De Jesus Cristo. A igreja vai, movida da autoridade de Cristo, fazendo discípulo, cumprindo a missão, vivendo esse grande comissionamento, porque a finalidade é fazer seguidores ou imitadores de quem? De Cristo. Existe uma coisa, quando nós falamos de discipulado, que nós precisamos entender.
batiza. Poderíamos dar um exemplo. Filipe é um. Eis a água, o que impede que eu seja batizado? E aí Filipe disse, crê de todo o teu quero. Então a igreja que cumpre a grande comissão de ir, a igreja que vive a missão das boas novas, ela está revestida de autoridade, porque a autoridade é dada pelo representante legal. Efésios diz que Jesus, ou melhor, Colossenses capítulo 3 vai dizer que Jesus é o cabeça da onde? Da igreja. Paulo escreveu na igreja de Éfeso, usando uma metáfora alegórica, ele diz assim como Cristo é o cabeça da igreja, vós maridos, você é o cabeça do quê? Da sua casa. Então nós poderíamos dizer que para cumprirmos esse grande comissionamento, nós vamos batizar pessoas que estão crendo em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Porém, esse texto traz algumas argumentações interessantes e eu quero compartilhar com vocês. A primeira, ele diz assim: ide, portanto, fazer discípulos de todas o que? As nações. Então, João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o que? Seu filho unigênito. E o seu filho unigênito morreu não foi só pelos judeus. Seu filho unigênito, o primogênito, filho de Deus, morreu por todo mundo. Então nós vamos levar o Evangelho a esse mundo. Lembra que nós falamos? Nossa família é uma janela 1040, porque existem familiares nossos que ainda não foram o quê? Alcançados. Então nós vamos ir fazendo discípulos da nação. Mas ele diz, batizando-os em nome de quem? Pai, vírgula, e do Filho, vírgula, e do Espírito Santo. A vírgula é um sinal de pontuação que indica a menor de todas as pausas rumo ao quê? Oração. Então vamos entender, quando nós cumprimos o grande comissionamento, eu já disse, porque Jesus nos deu autoridade, porque somos representantes, vamos ensinar, vamos forjar em pessoas o caráter de Cristo. Essas pessoas vão ser batizadas cumprindo uma ordenança. Para ser batizado é necessário crer, ter fé. Mas eles vão ser batizados no nome de quem primeiro? Do Pai. Vamos pensar nesse batismo como algo distinto? Por que pensar como algo distinto? Porque tem uma vírgula. Batizado em nome do Pai. Uma vírgula, então é uma oração. Estou certo na língua portuguesa? Então, o que é o batismo
Por isso que quando nós cremos em Jesus, como o único e suficiente Salvador, o que Paulo fala em Efésios 1,13? Depois de ter crido, foste o quê? Selado. Então nós temos a obrigação, durante o condicionamento, de levar pessoas a viverem em amor altruísta, mas nós também temos a responsabilidade de levarmos essas pessoas a serem batizadas com o quê? No Espírito Santo. Mas pastor, peraí, no final diz que nós vamos pelo mundo, pregando as nações, batizamos com amor com o Pai, batizamos com amor com o Filho e o Espírito Santo, mas está dizendo que também tem que ser batizado com o Espírito Santo. É 2 vezes? Não, gente. Uma vez que a gente aceita Jesus como o único e suficiente Salvador, nós somos batizados com o Espírito Santo. A própria Bíblia diz isso. O próprio João falou, ele tem na sua mão uma pá. Ele batiza com o Espírito Santo, mas também batiza com o quê? Com fogo. Alguns vão entender que é o batismo do Espírito Santo, algo que Jesus faz, a Bíblia diz. Outros vão compreender que o batismo com fogo é uma representação de juízo. Mas aí, o que então seria o batismo com o Espírito Santo? Algo simples. Imagine uma árvore. Uma árvore, ela tem um tronco. Vamos chamar esse tronco de quê? Espírito Santo. Uma árvore tem um tronco. Nós chamamos o tronco de quê, irmãos? Espírito Santo. Espírito Santo. O tronco tem ramos ou galhos. Nós vamos chamar de quê? De dons. Nós vamos chamar de quê? Uma coisa bem interessante. Dons, vamos chamar de dons do Espírito Santo. Uma árvore que tem galhos, que nós estamos chamando de dom do Espírito Santo. Se for uma árvore frutífera, ela dá o quê? Fruto. E nós vamos falar que é frutos de quem? Do Espírito Santo. Então, quando alguém é batizado por Jesus, recebe o Espírito Santo. Mas quando alguém é batizado com o Espírito Santo, vai receber frutos, mas também vai receber fruto, mas também vai receber o quê? Dons. Vocês entenderam? Por isso que nós vamos fazer isso. Nós fomos batizados com o batismo do amor. Nós precisamos olhar as almas e saber que as almas têm a necessidade de ter um encontro com quem? Com Jesus. Se nós formos batizados com o Espírito Santo, fomos batizados no nome do Pai, com o batismo do amor, nós também fomos batizados no nome do Filho, com o Espírito Santo. Logo que fomos batizados com o Espírito Santo, o Espírito Santo também batiza, derrama dons e derrama o quê? Fruto. Então, quando eu entendo a perspectiva do grande condicionamento, eu sei como eu vou exercer essa autoridade. Você percebeu a autoridade que Jesus deu sobre a igreja? É a mesma autoridade que ele recebeu. Jesus amava, Jesus tinha o Espírito Santo e Jesus manifestava o fruto e o quê? Os dons do Espírito Santo. Então não vai ser diferente com a igreja quando ela cumpre a grande comissão. Ide, portanto, vamos falar de Jesus. E aí eu concluo dizendo o versículo de número 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. A igreja ensina o novo